Segunda parte deste consultório de quinta-feira. Seja novamente bem-vindo. Tenho comigo o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista. Senhor doutor, mais uma vez, seja bem-vindo ao consultório. Obrigada por estar connosco e esclarecer os nossos telespectadores. Doutor, sei que vamos começar por um beijinho que eu sei que tem que mandar alguém. Para uma paciente, que é a Carolina, que eu prometi que lhe ia dar um beijinho quando estivesse aqui. Que idade é que tem a Carolina? Tem 5 aninhos. E como é que ela se portou na consulta? Portou-se muito bem. A sério? E então ela disse, eu vi-te no outro dia na televisão. Disse-lhe? Então quando eu estiver na televisão, eu vou-te fazer assim um jeitinho na gravata. Não, um e tu vais beijinho pensar, mais agora giro. dei um beijinho. Melhor. Não é? Então um beijinho para a Carolina, a paciente mais jovem. Será a sua paciente mais jovem? Não. Tem muitas, mais pequeninas. Bebés. Pronto, mas foi, quando é que foi? Foi ontem? Não, foi há 2 semanas mais ou menos. Muito bem. Carolina, espero que estejas então a ver o Sr. Doutor. Fica aqui um beijinho, não só do Sr. Doutor, mas também do consultório. Sr. Doutor, vamos receber então a primeira chamada de Vila Nova de Gaia. Quem nos liga é Maria Martins. Seja bem-vinda. Boa tarde, Susana. Boa tarde, como está? Doutor. Boa tarde. Olha, doutor, eu queria colocar-lhe uma questão. Eu sou míope, eu já tenho 78 anos, de maneira que neste momento vejo melhor ao longe e vejo muito pouco a perto, não é? Como é normal. Mas, entretanto, tenho uma catarata no olho esquerdo que não me impede, se eu fechar o olho direito, não me impede de eu ver a televisão e ver o que lá está escrito. Não, assim, um bocadinho desbatido, mas consigo ver. Mas há coisa de pouco tempo, talvez uma semana, de manhã, quando acordo, tenho visão dupla. E isso assustou-me um bocadinho. Vamos lá ver, Doutor. Muito bem. Pode haver, a visão dupla nós chamamos isso de diplopia. Pode haver uma diplopia monocular, isto é, só com o olho pode ver 2 imagens. E às vezes há determinados tipos de cataratas que dão essa perturbação. Mas também pode haver 2 imagens por desalinhamento dos eixos visuais quando tem os 2 olhos abertos. Isto é, um olho está a olhar para numa direção e o outro olha para outra direção e, portanto, o cérebro interpreta as 2 imagens ao mesmo tempo e vê 2 imagens. Claro. O que eu aconselhava era ir o mais depressa possível à urgência. À urgência para ser visto por um oftalmologista e por um neurologista. A senhora é diabética? Não, eu sou doente oncológica. Pronto. É importante ser vista, se pudesse ainda hoje, para saber se tem a diplopia só pela catarata ou se há outra razão que justifique essa dupla imagem, está bem? Muito obrigada, doutor. Obrigada a si, Maria. As melhoras. Obrigada e boa tarde. Obrigada pela sua participação e por nos fazer também companhia neste consultório. Seguimos com mais uma chamada de Rio Tinto. Quem nos liga é a Natália Ferreira. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito boa tarde, como está? Poderei pôr uma questão ao Sr. Doutor? Pode, mas está bem disposta ou não? Sim, obrigada. E vocês também? Ótimo. Nós aqui temos que estar todos os dias bem dispostos. Isso é ótimo. Diga, Olha, Natália. É pelo seguinte, eu tenho, não tenho tido problemas de visão, tenho 59 anos e tenho, agora aparece-me um tipo de mosquitos à frente ou cabelos, dá uma sensação que tenho a passar sempre à minha frente mosquitos, cabelos e é para perguntar se realmente é uma coisa grave que eu me deva dirigir à urgência ou se tenho que fazer alguma consulta com mais calma em algum colega. Sim. Boa tarde, antes de mais, Dona Natália. Boa tarde, doutor. Essas imagens que muitas vezes as pessoas interpretam como cabelos, pontinhos pretos, parece um mosquito, nós até chamamos isso popularmente de moscas volantes. De facto, isso pode surgir espontaneamente num olho e há várias razões para que isso aconteça. Para já perceber que o olho é oco, se quisermos ver aqui assim, neste modelo, adoro esse modelo pronto. que o doutor traz. Nós temos uma linha que atravessa a córnea, que é transparente, a pupila, a menina do olho. Por trás da pupila temos o cristalino, que também é transparente. Depois atravessa todo o olho e vai bater nesta zona aqui ao lado do nervo óptico, que se chama mácula. Toda esta linha que une a mácula ao objeto chama-se linha visual. E toda ela é transparente. Córnea, cristalino, um gel que temos dentro do olho que se chama vítreo e, finalmente, a fóvea, que é o centro da mácula, que transmite a informação visual pelo nervo óptico para o cérebro. Se nesta linha visual houver alguma
alteração, para além do objeto que vemos, também vemos essa alteração. E muitas vezes este gel aqui dentro, que se chama vítreo, assim, grosso modo, podemos comparar com a clara do ovo, que devia, teoricamente, ser transparente e homogéneo, às vezes formam uns pequeninos cristais. E esses cristais ficam ali a boiar. E quando nós vemos uma imagem, também vamos ver esses cristais a surgir à frente da imagem. E é por isso que as pessoas começam a ver esses pontinhos pretos que nós chamamos miodesópsias. Tem algum problema? Pois, é importante despistar se de facto são pequenos cristais inocentes, que não têm importância nenhuma e que vão acompanhá-lo ao longo dos anos e depois acaba por se habituar a eles, ou se, por exemplo, teve um pequeno sangramento por uma pequenina rasgadura na retina que rompeu um pequenino vaso e, portanto, gotinhas de sangue ficaram misturadas nesse gel e a pessoa interpreta isso da mesma forma como se fosse um cristal. Portanto, em termos de sinais subjetivos, são iguais. Mas é importante ser vista o mais depressa possível, pôr umas gotinhas, o colega faz isso certamente, pôr umas gotinhas para dilatar a pupila, para ver muito bem toda a periferia da retina, para ter a certeza que não tem uma pequenina rasgadura, que rompeu um vasito, que sangrou ou pôs gotinhas de sangue misturadas com este gel, que dão as tais imagens ou pontinhos também. Geralmente não é isso que acontece, mas é importante fazer este diagnóstico diferencial para ter a certeza que não há mais nada por trás destas pequeninas imagens. Mas poderá haver, pode ser outra coisa qualquer? Pode ser isto que eu acabei de referir, pode ser uma rasgadura, e se for uma rasgadura, rapidamente nós, no serviço de urgência, fazemos laser à volta dessa rasgadura para evitar que haja um problema consequente, como por exemplo um descolamento de retina. Exato, então é isso que eu temo, doutor, porque eu tenho um caso aqui com o meu marido, aliás já liguei várias vezes para o seu doutor, que ele teve deslocamento de retina. Isso. Portanto, quando uma pessoa tem esta perturbação da visão, estes pontinhos, fundamental no próprio dia, eu sei que a maior parte das pessoas não está avisada a isto, e, portanto, pensa que vai passar, deixa andar, é importante... Eu já tenho isto há algum tempo, doutor, já. Era importante ser vista, ser vista no próprio dia, quando isso surge no serviço de urgência. O colega dilata, a menina do olho com umas gotinhas, vê muito bem toda a retina, está tudo perfeito, vai descansada para casa. Exato, se houver algum problema, como por exemplo, pode surgir a tal rasgadura que eu falei, por mais pequenina que seja, convém ser protegida com laser a toda a volta, em 360 graus, que é para não dar o tal descolamento da retina, por exemplo. Exato, doutor, eu faço isso então. Obrigada, Sr. Doutor, então. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Deus Natália, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, boa sorte. Soutor, vamos seguir com uma mensagem escrita que nos vai aparecer aqui no plasma. Soutor, ainda bem que é oftalmologista, porque eu não vejo nada para ali. O uso de lentes de contacto de forma prolongada pode fazer aumentar o nível de dioptrias? É a Mónica Duarte, da Póvoa de Varzim, que nos pergunta. Pois não. As lentes de contacto, de facto, podem ter vários problemas, mas não é pelo facto de usarmos lentes de contacto anos após anos que o número de dioptrias vai aumentar. Não é? Não é por causa disso. As lentes de contacto podem dar outro tipo de problemas, mas não é por causa disso que a miopia vai aumentar. A pergunta da nossa telespectadora está respondida. Agora pergunto-lhe eu, que outro tipo de problemas é que as lentes ao fim de forma contínua? Eu uso, por exemplo, há 20 anos. Certo. É importante saber que há um tempo limitado diário para usar lentes de contacto. Porquê? A córnea, que é esta parte transparente à frente do olho, não tem vasos sanguíneos. E é transparente precisamente por causa disso. Mas tem lá células, que são os queratócitos, que se alimentam, entre aspas, de oxigênio. 90% do oxigênio deles vem do ar. 10% vem do humor aquoso por dentro do olho. Portanto, a córnea tem que ser transparente. Se um dia esta córnea começar a ser invadida por vasos sanguíneos, deixa de ser transparente e descompensa e a pessoa fica a ver mal. No limite, terá que fazer um transplante de córnea. No limite. Ora, uma pessoa que usa lentes de contacto durante muitos anos e muito tempo, e às vezes até dorme com elas, a córnea começa a sofrer. Não tem oxigênio. Não. Se não tem oxigênio, estas células começam a sofrer e a mandar informação para uma zona de transição que se chama limbo, entre a parte branca do olho e a parte transparente, essa zona límbica, que é responsável pela renovação das células, tem células totipotentes, stem cells, que vão substituindo continuamente a córnea e começam a dizer que eu preciso de oxigênio. Então o limbo envia vasos sanguíneos
para tentar responder a este sofrimento, a esta falta de oxigênio. E sempre que este limbo, sempre que estes vasos sanguíneos avançam sobre a córnea começa a ficar pouco transparente na zona onde os vasos sanguíneos avançaram e não é preciso os vasos sanguíneos chegarem ao centro. Basta ter mais do que 1,5 mm de vasos sanguíneos a avançarem sobre o limbo que já deve a pessoa parar de usar definitivamente lentes de contacto. Caso contrário, está em risco a transparência da córnea. Muito bem, doutor, mas se forem usadas adequadamente, se forem tiradas durante a noite? Isso, fundamental, 6, 7 horas por dia, lubrificar muito bem o olho, caso contrário, a lente de contacto começa a arranhar a córnea e provoca ceratites. E desconforto, não é? E desconforto, para quem as usa. Cuidado com as infecções, mal o olho começa a ficar vermelho ou a picar ou a arder, tirá-las imediatamente. Esterilizá-las. Sempre. Se fizermos tudo isto, podemos continuar a usar Pode continuar a usar lentes de contacto. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Doutor. Seguimos com outra chamada. Quem nos liga é Olga Silva. Muito boa tarde. Liga-nos aqui do Porto. Como está, Olga? Estou bem, obrigada. Seja então bem-vinda ao consultório. Qual é a questão que gostava de colocar ao Dr. Álvaro Sá? Olha, era assim, eu fui operada às cataratas. Sim. E fiquei bem. Só que do lado direito, eu instintivamente, no dia a seguir a ser operada, mexi e a lente parece que se desloca um bocadinho. Isto tem maneira de se arranjar, ou é que eu às vezes ponho o dedo e orienta para o centro do olho, não é? E portanto vejo. Não sei se me estou a explicar bem. Sim. Boa tarde, Dona Olga. Está-se a explicar bem. Está. Ora bem, obrigada. Vamos recorrer outra vez aqui ao modelo para explicar uma coisa, o que é cirurgia de catarata. Nós temos um cristalino, que é uma lente fisiológica atrás da íris, e, portanto, o que nós fazemos não é substituir completamente o cristalino. O cristalino está envolto por uma cápsula. Nós fazemos um pequeno buraco na face anterior do cristalino, retiramos o conteúdo, porque está opaco e por isso a luz não entra, isso é que se chama catarata, e depois, como o cristalino em média tem cerca de 22 dioptrias, se nós não colocássemos uma lente dentro do olho, a pessoa só iria ver luz, e portanto nós colocamos uma lente de X dioptrias, dependendo também da graduação que a pessoa tem, porque nós tentamos sempre pôr a pessoa hemétrope, isto é, sem óculos para longe. E, portanto, fazemos um cálculo e se a pessoa tiver X dioptrias, descontamos as dioptrias que vamos colocar lá dentro na lente. Pronto. Se o olho for um olho saudável e não tiver qualquer tipo de patologia, e se a cirurgia correr bem, a lente não sai do sítio, mesmo que a senhora esfregue o olho. Eu tenho, às vezes é frequente os doentes dizerem: "Oh, doutor, mas eu sinto a lente." Isso pode acontecer em situações muito raras. Eu não sinto. Pronto, isso pode acontecer em situações muito raras. Mas também há pessoas que têm o olho um pouco seco e têm sensibilidade no olho e, portanto, basta tocar no olho e pensam que estão a sentir a lente. E nós temos que explicar que é apenas a superfície do olho mal lubrificada e que precisa de lubrificar o olho com uma lágrima artificial que vai diminuir essas queixas. Agora, também pode acontecer que o seu olho, por exemplo, tenha uma determinada patologia a nível do aparelho zonular. Isto é, o cristalino está suspenso no olho através de umas zónulas e estas zónulas podem ser mais fracas em determinadas pessoas e, portanto, a lente pode subluxar. Isto é, não estar no mesmo sítio e, de vez em quando, dançar. Isso pode acontecer. Há formas de se contornar esse problema, formas cirúrgicas. Por outro lado, há pessoas que ficam, depois da cirurgia, com um pouco de astigmatismo. E às vezes, se nós carregarmos com o dedo no olho, vamos reduzir artificialmente esse astigmatismo pelo facto de carregarmos no olho, levemente, e a pessoa fica a ver melhor. E, portanto, pensa que, mexendo na lente, ficou a ver melhor. Pois. Portanto, há várias explicações para o que tem. Mas, de facto, só vendo. Só vendo é que se pode saber se... É que eu vejo no espelho do quarto de banho, ponho a luz assim a ficar no olho e vejo que está ali a lente. Mas às vezes está um bocadinho ao lado.
certo? Isso vê porque a lente é feita de um polimetilmetacrilato, é um polímero. E, portanto, a luz quando bate na pupila e a lente está atrás da pupila, pode fazer um reflexo e a pessoa vê a lente, é verdade. E se mexer assim um bocadinho, até vê às vezes a lente a tremer um bocadinho, que era aquela situação que eu lhe falava. Mas eu não é tremer, não vejo o reflexo na vista. E, portanto, dou um jeitinho e depois consigo a pôr de maneira a vê-la. Quer dizer, a ver a vista com a lente no centro. Pronto, então, se me fala assim dessa forma, o melhor é mesmo ser vista por um oftalmologista. Tem que se dilatar a pupila com umas gotinhas e ver muito bem se a lente está subluxada, isto é, se não está no centro e se está um pouco a cair para um dos lados. E se for assim, se isso acontecer e se isso perturbar a sua visão, há formas de resolver isso cirurgicamente, não é? Nós podemos pôr aquilo que nós chamamos um anel de tensão capsular com fixação escleral, isto é, pomos um anel dentro desta cápsula, à volta da lente, e depois vamos fixar na esclera, que é esta parte branca do olho. E aí, todo este complexo, cápsula, lente e anel, fica fixo e a lente já não sai do sítio. Portanto, se for esse o caso, então o colega oftalmologista que a vai ver propõe esse tipo de cirurgia. Pois, está bem, Sr. Doutor. Ficou esclarecida, Olga? Sim, sim. Muito obrigada, então, Muito pela obrigada participação. eu. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Soutor, hoje é só chamadas aqui do Norte. Vamos até Santa Maria da Feira para receber o Miguel Martins. Seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde para si, boa tarde também ao Dr. Álvaro. Boa tarde. E parabéns por este tipo de programas e iniciativas. Pronto. Muito obrigada. Eu tenho 33 anos, sensivelmente perto dos 16, comecei a usar óculos. Inicialmente, vista cansada para ler, ver televisão. E depois a coisa foi evoluindo, foi aumentando cada vez mais a minha graduação. E através de fui a vários médicos e descobriram um ceratocone, esse que é o termo técnico. Entretanto, a coisa evoluiu de tal maneira, até sensivelmente há 6 anos atrás, que ficou relativamente estabilizado. A minha questão vem, após estes anos todos, eu fui ouvindo várias opiniões, lendo alguma bibliografia, e sei que existem alguns tratamentos, alguns não muito bem reconhecidos e aceitos internacionalmente, no caso do crosslink, que se fazia inicialmente em Barcelona e acho que até já em Portugal já se deve fazer, não sei, não tenho acompanhado. Os anéis intracorneanos também sei que são uma opção viável, mas sempre tive assim um bocado, nunca tive total segurança, quer pessoal, quer em termos dos médicos que fui consultando, que era uma técnica que realmente tinha 100% eficácia, que estava relativamente bem comprovada em termos de sucesso, no meu caso. Sei que familiarmente tenho o meu pai, o meu avô, tenho tido o meu avô também, alguns deles resolveram com transplantes de córnea, por situações mesmo muito mais graves. Eu tenho acompanhado com diversas topografias corneanas e tenho estado muito avançado no meu olho direito. O olho esquerdo, que é um compensador, no olho direito, ou neste caso, tem ligeiramente assim uma coisa muito pequenina relativamente comparado com o direito, e há coisa de 2, 3 anos eu tive uma úlcera, portanto, nesse olho está melhor, por assim dizer. A coisa foi resolvida, fui acompanhado no Hospital de São João, não tenho tido problemas nenhuns. Experimentei também lentes permeáveis ao gás. Dei-me inicialmente bem com elas, mas fiz diversas conjuntivites de repetição, fiz uma intolerância assim enorme, punha as lentes, passado aí 10 minutos tinha que as tirar, estava completamente congestionado e não tolerava de qualquer maneira. E queria ouvir uma opinião. Muito bem. Boa tarde, Sr. Martins. Para já começar a dizer o que é um ceratocone. O ceratocone, tanto se diz de uma maneira ou de outra. O ceratocone é uma distorção da córnea que provoca um astigmatismo irregular. Dito assim, é difícil de perceber. Astigmatismo significa que a córnea, esta parte transparente à frente do olho, em vez de ser convexa e redondinha, ela não é completamente redonda, ela é esférica. Mas vamos imaginar, para ser simples, como se fosse uma bola de futebol, em vez de ser assim, tem um eixo que é mais curvo do que o outro, portanto, como se fosse uma bola de rugby. E se esse eixo mais curvo fizer 90 graus com o eixo mais plano,
Isso é um astigmatismo regular ou ortogonal, que é o mais vulgar e que nós resolvemos muito bem com lentes de contacto, óculos, porque é fácil de resolver, porque já sabemos que o eixo mais plano fica corrigido a 90 graus com o eixo mais curvo, com uma simples lente. Agora, existe outro tipo de astigmatismo, quando a córnea tem uma elevação excêntrica, em vez de ser uma elevação, por exemplo, no centro do olho, é uma elevação fora do centro do olho, geralmente para baixo e do lado temporal, que depois vai provocar um astigmatismo irregular, isto é, já não vai fazer 90 graus, é como quando atiramos uma pedra para um lago e faz aquelas circunferências. Nós vemos através da menina do olho, da pupila, portanto, essa zona apanha essas circunferências e, portanto, torna-se muito difícil corrigir com óculos. É difícil conseguirmos corrigir um queratocone com óculos, com umas lentes para um astigmatismo regular, quando o astigmatismo é irregular. É por isso que a pessoa vê mal, porque tem esse astigmatismo irregular. E então, há vários tipos de ceratocones, vários tipos de elevações. Doutor, não quero interrompê-lo, vou-lhe dizer que temos 1 minuto para terminar o programa e ele pedir, por favor, que seja Pronto, breve. mais breve. Resultado, o crosslinking, de facto, o objetivo é tentar estabilizar o ceratocone, porque de facto a história natural mostra-nos que a maior parte dos ceratocones vai aumentando, vai progredindo e a pessoa vai vendo pior ao longo dos anos e mais ou menos por volta dos 40 anos, grosso modo, começa a estabilizar. Porquê? Porque a córnea fica mais dura. Então o crosslinking tenta fazer isso. Em pessoas jovens, 10, 15 anos, fazemos crosslinking, que é um laser para endurecer a córnea e evitar que ela evolua. Mas vamos imaginar que não fez crosslinking ou que o crosslinking não resultou. E se o seu ceratocone vai aumentando e está a progredir, então nós temos os anéis intercorneanos que vão tentar pôr a zona central da córnea regular. Mas nós só costumamos pôr os anéis para tentar evitar a progressão do ceratocone. Não é para a pessoa ficar a ver melhor. Pode acontecer. Às vezes nós pomos os anéis e a pessoa fica a ver pior e precisa de mais graduação. Portanto, é preciso explicar porque é que deve pôr os anéis. Depois, no final da linha... Estamos mesmo sem tempo. Pronto, eu gostava de explicar isto. Fica para a Fica próxima. para a próxima, então. Vou pedir desculpa ao Miguel Martins se não ficou totalmente esclarecido, mas temos mesmo uma grelha a cumprir. O Sr. Doutor, como sabe, está cá muitas vezes. Peço-lhe então que participe no próximo consultório quando o Dr. Álvaro Sá voltar aqui ao nosso estúdio, até porque tínhamos muitas chamadas que ficaram por atender. Sr. Doutor, muito obrigada por ter esclarecido os nossos telespectadores. Quanto a si, despeço-me, já sabe que regresso amanhã, até porque é o Dia Mundial do Dador de Sangue e vamos dedicar o consultório a isso mesmo. Então, quando consiga, a partir das 17h05. Até lá, fique na companhia do Porto Canal. Até amanhã.